sou a Marina Hernandes, aqui da Escola Vilma Covese, e a convite da Genesis, vou preparar hoje uma receita que eu adoro, que é Fish and Chips. Na Semana do Pescado, a gente escolheu assim, algumas receitas emblemáticas do mundo, e hoje eu vou fazer uma tilápia chili empanada e frita. Vocês vão ver uma massinha super fácil, que eu acho que às vezes as pessoas falam, como é que faz aquela massinha para fritar, né? E a gente vai servir com batata e um molho tártaro bem azedinho para completar esse prato. Vamos para a receita? Fish and Chips é uma receita que existe, né? Batata frita com peixe frito, se a gente olhar, em muitos países se come, né? Mas na Inglaterra é muito comum e tem histórico, assim, desde 1800 já tem bares que só faziam peixe com batata frita. E normalmente se serviam enrolado em folha de jornal, né? Então saía com um cone assim, com peixe, comendo a batata frita, um pouquinho de molho ou vinagre mesmo por cima. E eu vou aqui dar uma interpretadinha, mas vou mostrar para vocês como é fácil fazer essa massa que vai servir para empanar tanto um peixe quanto camarão, se você quiser, ou mesmo legumes, tá? A gente chama de... é uma massa mole, que nesse caso eu vou usar cerveja e um pouquinho de fermento. Então ela não vai ser uma massa completamente crocante, como a gente imagina, assim, um tempura super duro. Vai ter um pouquinho de estrutura quando a gente encontrar. Vai ter o peixe dentro e um pouquinho de massa em volta. Eu começo colocando farinha numa tigela. Mais ou menos 1,5 xícaras de farinha aqui para essa receita. E ao invés de usar água, ou usar leite, ou usar ovo, eu vou usar simplesmente uma cerveja bem gelada. Aqui eu estou usando uma cerveja mais neutra, uma Pilsen ou uma Lager, aqui a que você gostar. Mais ou menos 1 xícara também. E o importante é essa cerveja estar bem gelada, porque eu não quero que essa massa esquente, eu quero que ela fique bem gelada até a hora de eu poder empanar o peixe. Vou colocar essa xícara e aí, se eu precisar, eu acrescento um pouquinho mais e vou mostrar bem o ponto aqui para vocês. A cerveja, como ela tem um pouquinho de gás, né, além do teor alcoólico que vai interessar no sabor, vai deixar essa massa bem fofinha. Vou colocar um pouquinho mais de cerveja. Por que que eu não dou uma medida exata? E eu quero mostrar bem o ponto aqui para vocês. É que cada farinha absorve mais ou menos líquido, né? Então, a gente parte de uma base, né, de quantidade de líquido e a gente observa. Então, vocês viram como ela ainda estava muito dura? Agora, eu vou chegar no ponto aqui e vou mostrar para vocês, ó. Ela não pode nem ser uma massa igual panqueca, tão fininha, nem ser uma massa dura de trabalhar, mais parecida com um pão, tá? Então ela é no meio do caminho. Ó, percebem como agora ela já está mais fluida? Então é esse ponto aqui. Eu usei um pouquinho mais, de umas 2, 3 colheres a mais de meia xícara. Pode acertar com água também. Fermento em pó. Importante é não deixar grumos, nem de massa, né? Nem de farinha, nem de fermento. Essa é a textura da massa. Posso sempre temperar essa massa se eu quiser, então tem gente que coloca um pouquinho de páprica, poderia colocar algumas salsinhas se você quiser, pimenta. Eu vou colocar sal. E um pouquinho de pimenta. Tá pronto nossa massa de empanar. Vou guardar na geladeira. E nesse meio tempo eu vou preparar o molho e vou cortar o peixe pra gente empanar. Esse molho é um molho ótimo, né? Pra gente servir sempre com coisinhas fritas ou mesmo legumes. Tá? Aqui, ó, pra picar a salsinha, viram que eu tô usando mais só a parte das folhas, porque os talos têm muita água e às vezes nesse molho aqui não interessa. Pronto, agora eu já posso misturar o nosso molho. Então começo com a maionese.
As alcaparras, bem picadinhas, escorridas. Picles, aqui é só pepino que a gente está usando, mas então lembra, se tiver rabanete, é uma delícia. Salsinha. Eu acho que tá. Tá vendo como ele é um molho bem pedaçudo mesmo? Não é maionese com as coisas, são as coisas envoltas pela maionese, tá? Essa é a ideia. Umas gotinhas de suco de limão. Vou deixar o vinagre para usar na hora de servir o peixe. E vou provar. Sal, pimenta. Ver como é que tá. Tá ótimo. Já vou colocar num potinho para a hora de servir. Bom, então, molho tártaro pronto, nossa massinha pronta, vou trabalhar com o nosso peixe. Hoje eu escolhi então a tilápia chili, que vem num pacote um pouco maior, então eu acredito que ela seja melhor para a gente fazer, a gente chama de goujon, tá? Que são essas esquinhas que eu vou preparar para a gente fritar. Já me adiantei, coloquei uma panela com óleo e vou deixar ele esquentando devagarinho aqui. E é imersão mesmo, então a gente vai fritar, não é pouquinho óleo não, é frito, tá? Escolhi aqui então os lados da tilápia, que eu acho que todas podem ser fritas, o importante é só a gente entender um pouquinho o tamanho para ter tempo de cozimento. Então aqui é sempre o lado da barriga do peixe, né, que é o lado mais magrinho, e a parte do lombo. Vou só separar um do outro. Reparem que eu tenho uma faca bem afiada aqui e eu faço um processo só de puxar, sem ficar serrando o peixe, pra gente ter um corte mais bonito. Aqui eu posso aparar um pouquinho. E agora eu vou fazer umas iscas aqui. Então, ó. Cá. E vou fazer isso com todo o meu peixe. Faço um corte mais enviesado para ficarem os tamanhos mais parecidos. Bom, agora eu tenho uma dica que eu acho ótima, sempre que eu aprendo alguma coisa eu gosto de dividir porque eu acho que é muito bom. Então aqui eu vou temperar com sal e pimenta o peixe, vocês vão ver que eu não vou pôr limão nem nada, porque nosso molho já vai ser ácido, né? Então tempero com sal, pimenta, pode ser generoso se você gostar. E aí eu peguei um saquinho desses, ou de freezer ou de cozinha, que você tiver mais grosso, um pouquinho. Ao invés da gente ficar empanando um por um, né, eu preciso fazer uma capinha de farinha para ele poder colar naquela nossa massa. Então eu vou colocar a farinha aqui. Vou colocar os nossos pedacinhos de filé aqui. E ó, vou sacudir. Olha que bacana. Já tenho um filé só com uma fina camada de farinha, que com isso ele já está temperado com sal e pimenta e a hora que eu colocar na massa ele vai aderir.
Olha que bacana a massa. Ela levemente, o fermento fez a função dele, né, de deixar essa massa mais leve. Tem ar, dá pra ver, né? Isso que vai deixar essa massa fofinha, junto com a cerveja. Agora é o seguinte, tenho a panela aqui com óleo aquecido e uma dica que eu gosto de dar também. Essa receita tá cheia de dica, né? Foi uma coisa que eu aprendi vendo as pessoas fritarem na rua, no Japão, eles fritam muita coisa, né? Croquete, enfim. E aí nunca colocava direto no papel absorvente, sempre numa grelhinha. Eles têm inclusive umas grelhinhas menores, só para colocar fritura. Porque tudo que a gente coloca direto no papel absorvente umedece, né? Então se eu coloco numa grelha, eu faço com que o vapor circule. Então com isso eu vou terminar com um empanado mais crocante por mais tempo. Simples assim, agora a gente vai fazer o empanado. Vou pegar nossa pedacinho de filé de tilápia chili. Ó que legal, ó. Só de encostar, como eu tenho aquela capinha de farinha, ela já gruda, tá? Tiro o excesso. E vamos ver se tá na temperatura certa. É isso aí. Não quero um óleo muito quente que vai começar a borbulhar muito rápido, senão vai queimar essa capinha e não vai fritar o nosso peixe. Essas massinhas aqui, ó, vamos tirando porque senão ela pode queimar, né? Vamos colocar então, lembrando sempre tirar bem o excesso. E essa massa tem um cheirinho de cerveja muito bom. Bom, esse é o ponto. Olha como ele tá bem douradinho. Aí eu vou ter certeza que eu fritei num óleo não tão quente, que cozinhou a massinha e cozinhou o nosso filé de tilápia lá de dentro. Ficou macio, né? Ficou protegido por essa nossa capinha. Eu adoro esse barulhinho da... secando aqui, olha como ele fica sequinho. Bom, agora para servir, falta a parte das chips, né, da batata. Eu escolhi aqui umas batatas rústicas, que a gente mesmo fritou aqui, basicamente frita, né, numa temperatura não muito alta também. E aí esfria de novo essa batata e refrita. Batata frita 2 vezes, ela é sempre mais crocante, tá? No final. Então aqui a gente fritou e refritou. Eu vou servir com os nossos pedacinhos de peixe. Nosso molho que tá na geladeira bem firme, né? Ácido. E aí, na hora de servir, se quiser, a gente pode colocar umas gotinhas de vinagre. E aí normalmente de vinho tinto, que vai ajudar a levantar o sabor desse peixe. E eu quero mostrar para vocês como é que tá por dentro, né, esse peixe, que vocês vão ver que ele tá super macio, suculento. Vou cortar um aqui para vocês verem. Olha só. Olha que filé branquinho. Não vou aguentar. Muito bom. E essa parte que é legal. A gente tem a nossa massinha e o filezinho super macio, bem cozido, suculento dentro. Bom, essa foi a receita com a tilápia chili, inspirada nos fish and chips da Inglaterra. E fiquem ligados para as próximas receitas com inspirações de frutos do mar para o dia a dia. Espero que vocês gostem.